Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos trabalhar com o Microframework Lumen. O Microframework Lumen ele é o microframework que segue a mesma estrutura do projeto do Laravel. Então a gente vai fazer a instalação desse projeto do Lumen na nossa máquina e vamos dar prosseguimento construindo uma aplicação. Então primeiramente vamos fazer o download enfim, do nosso projeto, vamos fazer a criação do nosso projeto. É importante que vocês naveguem até a pasta correspondente ao htdocs de vocês. No caso aqui o champ é o htdocs, quem estiver usando o AMP ou www, ou enfim na pasta do localhost da máquina de vocês. Estou utilizando o terminal integrado do VS Code para tal. O comando para fazer então a instalação desse projeto, a gente vai pegar aqui na documentação do Lumen. Então vou acessar aqui. A documentação do Lumen está disponível em lumen.laravel.com. Aqui na aba Documentation tem todas as informações. A documentação é bem completa. Aqui no canto a gente consegue selecionar a versão que a gente quer trabalhar também. Então ele dá a documentação específica para essa versão. A instalação ela vai se dar com um comando bem parecido com o comando utilizado para a instalação do Laravel. Então o Composer, utilizamos o Composer. A máquina tem que ter o Composer instalado para fazer o gerenciamento de dependências. Vamos rodar o comando create project. Create-project. Vamos passar uma flag "-prefer" dist para pegar uma versão de distribuição já. O path para o projeto é Laravel /lumen. Nesse caso, nós vamos deixar uma versão explícita para trabalharmos todos na mesma versão. Então, vamos sourçar uma versão com 5.5. Então, botei um igual 5.5. E por fim, passamos o nome da pasta que vai ser criada com o projetinho. No nosso caso, nós vamos construir uma aplicação para avaliação de produtos, uma API para fazer avaliação de produtos. Então, o nome da pastinha vai ser avaliações. Dei um Enter. Vou esperar esse comandinho rodar, enfim, fazer as instalações necessárias. Enquanto isso, vou apresentar a ideia da aplicação. A ideia é que construímos uma aplicação em Lumen com uma API para, enfim, fazer avaliação de produtos. Então, nós vamos ter duas tabelas. Uma tabela Products, sempre utilizando a nomenclatura em inglês para seguir o padrão do Laravel. E essa tabela Products ela vai ter três campos. O campo nome, o campo da descrição e o campo do preço. Obviamente que ela vai ter o campo do ID e o campo dos timestamps, tal qual a gente faz com o Laravel. E também vai ter uma tabela chamada Product Ratings. E essa tabela vai ter o ID do produto, ou seja, vai fazer o vínculo. Ela vai ter um grade, ou seja, uma nota para esse produto. E vai ter um espaço de comentário. Então ela vai ter também esses três atributos definidos aqui dentro. Vejamos aqui. Ele está instalando a aplicação para nós. Vou fechar esse carinha aqui. Aqui na documentação do Lumen eu já vou deixar pronto na 5.5. Aí a gente consegue sempre trabalhar com a versão que a gente está, utilizando. A 5.5 ela é bem interessante porque ela roda a partir do PHP 7, então qualquer versão do PHP 7 ela vai rodar. Dependendo da distribuição da 5.6 ela também roda. Então a gente consegue trabalhar com toda essa estrutura. Para vocês terem uma ideia da sequência que nós vamos ter, nós vamos começar criando as nossas migrations. Então, tal qual a gente fazia nos projetos do Laravel, nós vamos fazer no projeto do Lumen, criando as nossas migrations. Feito isso, nós vamos criar as nossas models. Nós vamos trabalhar com o Eloquent junto da nossa aplicação. E vamos criar as rotas e os nossos controllers. Como estamos trabalhando com o Microframework, que a nossa entrega vai ser uma estrutura de API, nós não vamos, fazer a criação das views, porque não tem o objetivo de criar views na nossa aplicação. A ideia é que essa API fique disponível posteriormente para ser integrada com qualquer outra estrutura de front-end, seja ela um aplicativo mobile, seja ela uma aplicação web, uma aplicação desktop, ou até a comunicação com outro sistema, que ela seja uma API que alimente um outro sistema especificamente. Então, esse vai ser o foco da construção dessa aplicação. Agora vamos aguardar aqui então a instalação do projeto do nosso Lumen.
A aplicação está instalando aqui, ela demora um pouquinho, principalmente se vocês nunca rodaram a instalação do Lumen na máquina de vocês. Na minha, por exemplo, nunca fiz a instalação. Se eu já fiz a instalação, em algum momento ele vai, enfim, fazer o download via cache enfim, das dependências. Se não, ele vai fazer a instalação, fazer o download de todas as dependências. Então, por isso que vai demorar um pouquinho para a gente instalar a nossa aplicação utilizando o Lumen. Enquanto a aplicação vai instalando, eu vou apresentar uma ferramenta que a gente vai utilizar, enfim, para testar a nossa API. Percebam que ele já está instalando, já vai concluir. É uma ferramenta que nós vamos utilizar para, enfim, trabalhar com a nossa API, que é o Postman. O Postman, basicamente, ele é utilizado para a gente testar as requisições de uma API. Nós poderíamos utilizar o navegador, porém o navegador, todo acesso ao URL que a gente faz via navegador, ele vai ser como se fosse um GET. Então a gente vai fazer uma operação de GET. As operações de post, put, patch, delete, nós teríamos que testar elas através de uma criação de um formulário. Então eu tenho que criar um arquivo HTML para testar a aplicação. Para tal, existem várias ferramentas, enfim, tanto web como desktop, que auxiliam nesse processo. O Postman é a mais famosa delas, ela começou com uma extensão do Google Chrome e hoje ela é um software que tu baixa à parte e tu instala na tua máquina, ali gratuito. Tem outras ferramentas como Insomnia, que ele é muito bem utilizado e também tem a mesma estrutura. Eu já deixei as pastinhas com as requisições da nossa aplicação pronta. Deixa eu ver como é que está o download aqui. Enquanto vai fazendo o download, eu vou exibir algumas dessas requests. Por exemplo, eu vou exibir a request para listar os produtos. Então eu tenho aqui, enfim, a URL que eu vou requisitar. Aqui eu seleciono o método que eu quero utilizar. Eu consigo nomear aqui em cima, enfim, a rota que eu vou utilizar. Eu consigo também definir parâmetros de query string. Então, por exemplo, vamos botar aqui um ID igual a alguma coisa. 5. Perceba que ele já alterou aqui em cima. No caso, nós não vamos utilizar esse cara aqui. Eu consigo passar cabeçalhos, consigo passar corpo. Por exemplo, vamos pegar aqui o post de inserção de produto. Ele vai ter um corpo. Então, ele vai ter um corpo em JSON com uma estrutura que a gente vai utilizar para inserir. Para criar uma collection, eu venho aqui basicamente em New Collection, coloco o nome da collection e crio. Feito isso, eu vou ter uma collection, eu consigo criar aqui do lado tanto pastas como requests, e nas requests eu coloco daí as requisições que eu vou fazer para a minha API. Vamos ver como é que está aqui. Ele fez o download então enfim, a criação do nosso projeto. Vou fechar esse terminal. Vou abrir a aplicação. Ela está dentro do HTDocs, avaliações. Vou selecionar a pasta, vou abrir aqui na minha IDE. Estou utilizando o VS Code para tal. Percebo que ele vai ter toda a estrutura da minha aplicação. Então, nós temos uma estrutura bem similar à estrutura do Laravel. Nós temos uma pasta app, que vai conter as nossas models, nossos controllers aqui dentro do HTTP Controllers, temos os middlewares, enfim, tem uma estrutura bem similar. Pasta Bootstrap utilizada para dar o boot na aplicação. Percebam que a pasta config não existe aqui, a configuração é feita totalmente via o arquivo .env, que nós vamos utilizar depois para configurar o banco de dados. Temos a pasta database com as migrations, as seeds e as factories, a pasta public, que seria a nossa pasta raiz. Temos a pasta resources para colocar as views, porém percebam que a gente não vai trabalhar com as views nesse caso. Pasta routes para trabalhar com as rotas. Percebam que o Lumen ele só traz um arquivo de rota, ele é um arquivo web para todas as rotas da aplicação. Pasta de storage, de testes e a pasta vendor com as dependências. Ele tem a estrutura do projeto Laravel, só que ele é um pouco mais enxuto, até por ser um micro framework. Então a gente consegue trabalhar num formato mais enxuto. Vamos dar início, enfim, configurando o nosso Env e criando a nossa base de dados. Então vou acessar aqui o meu phpMyAdmin. Percebam que ele deu erro porque a minha requisição ela não está aberta. Vou atualizar aqui. Vou inicializar o meu champ. Startei aqui os serviços. Vou atualizar aqui.
Ele demora um pouquinho para carregar, mas já está abrindo aqui. Então, nós vamos criar uma base de dados. Vamos dar o nome de avaliações mesmo. Opa, escrevi tudo errado. Agora sim. Beleza, era só isso que a gente precisava do nosso PHP-MyAdmin. Agora vamos voltar para o nosso Env e vamos configurar o nosso banco de dados. Então nós vamos acessar o nosso localhost. Quem está utilizando o Mac pode manter o localhost na estrutura de IP. O nome do banco é avaliações. E depois a gente coloca o usuário e a senha do nosso banco. No meu caso é root e a senha ela é vazia. Percebam que o próprio Env é um pouco mais simples que a estrutura do Laravel. Ele tem menos opções. Basicamente ele tem as informações do app e as informações de conexão com o banco. Então ele é bem enxuto. Feito isso, vamos começar criando as nossas migrations. Então, segue a mesma estrutura do Laravel. Para criar uma migration, PHP artisan make migration e o nome da migration. No nosso caso, como vamos criar a tabela de produtos, vamos colocar como create underline products underline table. E já vamos aproveitar também para criar a nossa outra migration, que ela vai ser a nossa tabela product underline ratings underline table. Então já criou a segunda migration também. Vou minimizar esse cara aqui. Vou acessar aqui meu database migrations. Percebam que os dois arquivos estão criados. Então a gente basicamente vai fazer a programação em cima desses dois arquivos. Vamos começar através do nosso products. Nosso products ele vai ter as nossas definições. Então nós já temos a chave primária aqui definida. Quem utilizava o Laravel 5 é exatamente igual, quem utilizava o Laravel 7 é um pouco diferente essas definições, mas a ideia é a mesma, está tudo na documentação do Laravel específica. Vamos criar agora os 3 campos do nosso produto, que é o campo nome, o campo descrição e o campo do preço. Vamos começar pelo nome, então vamos colocar aqui uma string name. Essa string vai ter um tamanho de 255. Vamos colocar aqui mais um table. Vamos colocar um campo text. Esse campo text vai ter o nome description. Vai ser a descrição do produto. E por fim vamos colocar o preço. O preço vamos colocar em estrutura de decimal, então décima. E o décimo pede 3 parâmetros. O nome da coluna, que é o price. A quantidade de casas numéricas, então nós vamos colocar o 11. E a quantidade de casas depois da vírgula apenas, que no nosso caso vai ser 2. Então, com essa estrutura de decimal, eu posso ter um número nessa estrutura, 999.999.999. Tenho 11 dígitos totais e apenas 2 após a vírgula. Mantenho a minha coluna de timestamps e meu down está já ok com o drop da tabela de produtos. Agora vamos programar a nossa tabela de Product Ratings, de avaliações do produto. Então nós temos já aqui o nosso ID, que é o nosso auto-incremento, enfim, a nossa chave primária e tudo mais. Vamos começar criando um campo para fazer o vínculo com a tabela de produto. Vamos fazer através do integer. Nessa versão que a gente está trabalhando, nós fazemos utilizando o integer. Vamos colocar o integer como Product ID. E vamos colocar também um unsigned, para permitir apenas números positivos. Então esse campo vai ser utilizado depois para fazer a chave estrangeira. Vamos colocar mais um campo inteiro, então um table integer. Esse integer vai ser o grade, que vai ser, no caso, a nota da avaliação. E vamos colocar um table, um campo text, e o text vai ser o comment. E o comment vai ser o comentário, basicamente, da avaliação. E depois do timestamps, eu vou fazer a chave estrangeira. Então, table foreign product underline id references id on products on update cascade on delete cascade. Se eu atualizar ou excluir na tabela de produtos, eu vou fazer o cascade. Então, eu não quero manter
a avaliação de um produto se eu excluir o produto. Eu quero que ela exclua junto, então eu vou dar o cascade. Aqui no DAO, eu já tenho a exclusão da tabela, só falta eu fazer o drop da chave estrangeira antes. Então, schema, table, para acessar a tabela. Passar uma função anônima para programar dentro dessa tabela. Essa função vai receber o meu blueprint, que é a minha tabela. E aqui dentro nós vamos fazer um table drop foreign. E vamos passar a chave, enfim, a constraint da nossa chave estrangeira, que é o nosso product ratings, que é o nome da tabela, né? Underline o nome do campo, product underline id, underline foreign. Prontinho. Feito isso, basta nós rodarmos o nosso banco. Então, vou acessar novamente meu terminal aqui. Vamos rodar o comando para migration, que é o meu PHP artisan migrate. Dou enter, criou a tabela da migration, migrou tudo. Tá tudo certo. Se eu voltar aqui e acessar o meu PHP mais de mim, percebam que as tabelas já estão criadas. Maravilha. Agora nós vamos partir para a criação dos nossos modos, que vão guiar a nossa aplicação. Para tal, nós vamos ter que habilitar o uso do Eloquent dentro da nossa aplicação. Então, para habilitar esse uso, eu vou ter que acessar o arquivo bootstrap app.php. E aqui dentro nós vamos ter que descomentar a linha 28, que é o meu app with Eloquent. Se não tiver comentado, a gente só adiciona essa linha aqui. Com isso, eu libero o uso do Eloquent na minha aplicação. Fecho esse arquivo, acesso o terminal novamente e a gente vai fazer a criação dos modos. Então, php artisan make model product. E make model é não definido. No Lumen, a gente não consegue criar as models através do utilitário tal qual no Laravel. Nós temos que criar essas models no braço. Então, vamos acessar o nosso app. Nós temos já uma model de user aqui. Vamos utilizar ela como base. Então, vamos copiar, fazer uma cópia dela e vamos renomear essa cópia para product. Nesta cópia, nós vamos ter que remover alguns códigos que não são úteis para a nossa classe específica. Então, nós vamos remover esses dois primeiros uses. Esses dois últimos também. Vamos manter apenas o do model. Aqui vamos trocar o nome da classe para product. Ela vai estender model e o implements eu posso tirar fora. E todo o conteúdo também eu posso tirar fora. Aqui dentro a gente basicamente vai colocar as nossas relations. Nossa relação inicial vai ser com a tabela de avaliações. Então, o meu produto ele pode ter várias avaliações. Então, eu vou criar uma função public function ratings. E essa public function rates vai dar um return se from this has many app contrabarra product rate. Ou seja, o meu produto pode ter várias avaliações. Então, eu estou fazendo um vínculo com a classe product rate, que é a classe que nós vamos criar agora, com base na nossa classe de produto. Então, vou criar uma cópia da minha classe de produtos, para ganhar um pouquinho de tempo, e vou renomear para product rating. Mantenho o namespace, mantenho use, troco o nome da classe para product rating. E a minha função agora, em vez de ter uma função ratings, eu vou ter uma função product. Onde eu vou fazer o relacionamento com o produto. A avaliação ela pode ser apenas de um produto. Então eu vou utilizar o método belongs to, em vez do has many. E eu passo app/product como parâmetro. Ou seja, a minha avaliação ela vai ter apenas um produto, vai ser de apenas um produto, e o meu produto ele vai ter várias avaliações. Maravilha! Com isso, nossas modas já estão prontas.
Agora vamos partir para a criação das rotas dessa aplicação. Então vou acessar o arquivo routes web.php. Aqui dentro a gente pode até remover essa chamada. E vamos começar criando a nossa estrutura. A ideia é que nós tenhamos um grupo produtos, um grupo de rota produtos, que ali vai ter todo o CRUD do nosso produto. E dentro desse grupo de produtos vamos ter um outro grupo com as avaliações deste produto especificamente. Então vamos começar com as rotas do produto. São router. Diferente do Laravel que eu chamava utilitário route, aqui eu tenho uma variável router. Nessa variável eu vou utilizar os mesmos métodos. Vou começar pelo group. No group eu consigo passar um array por parâmetro, onde o prefixo ele vai definir o prefixo dessa rota, que é o meu produtos. E um segundo parâmetro é uma função anônima que vai conter as rotas. Para ter acesso à minha variável de rotas, eu tenho que, depois da declaração do function, antes da abertura das chaves, dar um use cifrão router, para essa variável ficar disponível aqui dentro. Com essa variável disponível dentro da função anônima, eu consigo já chamar as rotas do meu grupo de produtos. Começando pelo get. Esse get vai ser aquele get que vai obter todos os produtos, então ela é uma rota vazia. Para fazer o vínculo com o controller e nomear a rota é um pouco diferente do Laravel. Então o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos passar um array. Esse array vai ter duas chaves. A primeira chave é a chave s. E o valor dessa chave s vai ser aquela string. Na verdade, o s é o nome da rota. Então vai ser o nome da rota. Que no caso vamos chamar de products.index. Para seguir aquele padrão convenção do Laravel. E a segunda chave é uses. E esse uses sim vai definir aquela string com o nome do controller, que é o product controller, que vamos criar posteriormente, arroba o nome da função, que nesse caso vai ser o index. Vou criar algumas cópias, na verdade vou deixar 6 rotas iguais, e vou fazendo as alterações para as demais rotas. A segunda rota vai ser um post. Na verdade eu posso até deixar só 5, porque a rota de abertura do formulário não existe. Como uma API, eu não preciso abrir um formulário vazio. Então agora a segunda rota vai ser um post. Esse post também não vai ter nenhum path depois dele. O nome da rota vai ser products.store. E ele vai chamar a função store do meu product controller. A terceira rota vai ser um get, que vai passar o ID por parâmetro. Então a rota parametrizada segue a mesma estrutura do Laravel. O nome dessa rota vai ser products.show. E o nome da função vai ser show. Percebem que eu não utilizei o edit, porque o edit, pela convenção do Laravel, é para a abertura do formulário para edição. E o show vai retornar as informações específicas. Então fica mais coerente utilizarmos o show. A penúltima rota vai ser um put, passando também o ID como parâmetro. O nome da rota vai ser products.update. E o nome da função vai ser update também. E por fim nós vamos ter um delete, passando o ID também. O nome dessa rota vai ser products.destroy. E o nome da função vai ser destroy também. Então criamos todo o nosso CRUD do produto dentro da API. Feito isso, vamos criar as rotas das avaliações. Porém, não faz sentido eu listar as avaliações de forma solta. Eu quero listar elas vinculadas já ao produto. Para tal, nós vamos criar um grupo dentro desse grupo. Router group. Vou passar o array como parâmetro. Primeiro parâmetro com o prefixo. Esse prefixo ele vai ter, então, uma variável, que vai ser meu product ID. Aqui eu vou deixar com esse nome diferente, porque eu vou ter um outro ID posteriormente. Para avaliações. E o segundo parâmetro vai ser, então, a nossa função anônima. Já vou dar use do meu router, para ter acesso a essa variável lá dentro. E faço a chamada.
E aqui dentro eu coloco as rotas desse segundo grupo, desse grupo que está dentro do outro grupo. Por exemplo, eu vou fazer a cópia dessas 5 rotas que estão aqui em cima, porque a estrutura vai ser bem similar. Vou colar essas 5 rotas aqui dentro. Opa, acho que não copiei direito. Prontinho. Agora eu só vou renomear. Aqui de Products, vou renomear para Product-Ratings. Vou substituir em todos os prefixos aqui embaixo. Os nomes vão ficar, o restante do nome vai ficar igual. E aqui no meu controller eu vou chamar de Product Rating Controller. Maravilha. Para tal, vamos pegar, por exemplo, o nosso get de uma avaliação específica. A rota vai ficar para produtos, para o código, para avaliações, para o código. Vai ficar algo nessa estrutura aqui. Então, tem um grupo dentro do grupo, o meu prefixo recebe uma variável também, e eu vou sempre listar as avaliações e fazer as ações das avaliações em cima do meu produto. Com isso, toda a estrutura de rotas da aplicação já está pronta. Agora vamos para a parte mais de programação, a parte mais demoradinha, que é a parte do nosso controller, onde vai ficar toda a lógica de execução dessas rotas. Então vamos acessar a app http controllers. Aqui dentro nós temos 2 arquivos, o controller Py e temos um example controller. O próprio Lumen já nos disponibiliza um controller de exemplo. Vamos criar uma cópia desse arquivo. Vou renomear esse cara para Product Controller. Trocar o nome da classe aqui em cima. E vou tirar todo o conteúdo dela. Aqui dentro nós vamos criar as funções. Aquelas 5 funções que nós programamos nas rotas. Então, public function index. Vou replicar esse carinha aqui para store. Show. Update. E destroy. Agora nós vamos fazer a programação dessas rotas do produto. Então, o index basicamente vai obter todos os produtos e vai, enfim, retornar isso no formato para a minha API. Antes de tudo, vamos dar 2 uses que vão ser necessários nesse arquivo. O primeiro vai ser o use de illuminate _http _request. Para a gente ter acesso à nossa variável de requisição, tal qual fazíamos lá no Laravel. E vamos dar um use de app _product, que vai acessar as informações, na verdade vai acessar a classe do meu módulo do produto. Então com isso eu consigo, aqui dentro da minha index, criar uma variável products. Essa variável products vai receber product, all, retornando todos os produtos salvos no banco. Depois disso nós vamos retornar esse cara. Só que como nós não temos view, nós vamos retornar uma response. E para utilizar uma estrutura elegante da API, vamos retornar esse cara em formato JSON. Então eu chamo alinhado aqui um JSON. E dentro desse parâmetro eu passo os meus products. Além disso, eu consigo passar um segundo parâmetro dizendo o status code desse processamento, que no meu caso vai ser o status code 200. Com isso, meu index está pronto. Seguindo aqui na programação, vamos para a função store. Na função store, nós vamos criar uma instância vazia do meu produto. Vamos fazer as atribuições dos valores. Então, product name vai ser igual a cifrão request input name. Aí. A minha request ela não está chegando aqui ainda, então eu preciso fazer a injeção de dependência dela aqui em cima. Vou tipar ela como request, cifrão request. Agora eu tenho acesso. Vou replicar esse cara aqui para a minha description. E para o meu price também. Por fim, vou dar um product save. E vou retornar uma response, também em formato JSON,
Nesse caso, eu vou passar uma estrutura em array. Essa estrutura em array vai conter uma message dizendo que produto incluído com sucesso. E também vou passar uma outra chave com o ID do produto inserido, que aí a minha API acaba fornecendo essa informação. Eu consigo recuperar através do Product ID. A partir do momento que eu dou save, a própria model já é alimentada com o ID do registro inserido. Por fim, depois do meu array, eu vou passar o status code dessa operação, que é um 201. O 200 utilizado aqui em cima é um OK, deu tudo certo. O 201 era um pouco mais semântico, ele é um created, ou seja, registro criado. Maravilha. No nosso show, eu vou até aproveitar o conteúdo de index. Vou injetar a variável da rota aqui dentro, o ID. E ao invés de dar um product all, vamos dar um product find. Esse product find vai retornar um ID específico. E eu vou retornar este product, que eu vou renomear a variável aqui, em formato JSON. Porém, vamos validar numa estrutura que não vai ser uma validation, vai ser mesmo uma verificação, se esse produto existe. Como é que nós conseguimos fazer isso? Vamos criar um if aqui. Se not product, ou seja, se produto... Ou seja, se não tem nenhum produto habilitado, eu vou dar um return de um response em formato JSON com uma mensagem. Então, vou colocar aqui uma message. Produto não encontrado. E o nosso status code vai ser o famoso 404. O nosso not found. Não encontrei aquele produto, 404. Se não, passa reto e ele vai dar um response do produto com status 200. Maravilha. Dentro do nosso update, nós vamos fazer a mesma estrutura da function store. Porém, ao invés de dar um new product, eu vou dar um product find através do ID. Vou aproveitar para fazer a injeção tanto da request como do ID. Vou setar os valores, vou dar o save e vou retornar um JSON dizendo que o produto foi alterado com sucesso. E daí eu não preciso mais passar o ID. Eu vou deixar um 200 também, porque não created. Vou deixar o status mais genérico mesmo. Para finalizar o update, vamos só colocar a mesma verificação que colocamos aqui no show, depois do find. Ou seja, se ele não encontrou um produto, not found. Se não, ele vai dar o update. Para finalizarmos, vamos construir o método destroy. O método destroy pede um parâmetro ID. Aqui dentro vamos criar uma variável product, que vai receber product find através do ID. Vou chamar o product delete, ou seja, eu vou excluir esse cara, e vou dar um return de uma response em formato JSON. Nesse JSON vamos passar um array contendo a message, que vai ser produto excluído com sucesso, e o status code vai ser um 200. Vamos aproveitar a mesma verificação e vamos colocar aqui para ver. Se não existe, produto não encontrado. Se não, exclui e dá o OK. Com isso, temos praticamente pronto o nosso Product Controller. Para finalizar, falta só a parte de validação, mas essa vamos fazer no final. Antes disso, vamos criar a nossa outro controller. Vamos criar o nosso Product Rating Controller. Como base, vamos copiar o nosso Product Controller e renomear ele para Product Rating Controller. Vou trocar o nome da classe aqui também. E vamos fazer toda a refatoração necessária. Como eu estou dentro de um grupo que está dentro de um grupo, e o prefixo desse grupo exige um parâmetro chamado Product ID, em todas as rotas
Então vamos começar aqui no index. Vou ter que injetar uma variável product underline ID. Tal qual aqui no nosso store. Tal qual aqui no nosso show. No nosso update também. Percebam que eu estou sempre colocando antes do ID que já existia. Porque ele também lê isso aqui em ordem. Então, eventualmente, fica mais semântico a gente passar na ordem. Fica melhor. Maravilha. No meu index, a gente vai utilizar uma variável product ratings. E essa product rating vai acessar meu product rating. E em vez de dar um all, nós vamos fazer um where. Verificando atrás do product underline ID. Se ele é o meu product underline ID, que eu passei por parâmetro derrota. E vamos dar um get desse cara aqui. Feito isso, vamos retornar com status 200 em formato JSON. Porém, antes de tudo isso, vamos fazer aquela verificação do produto, se existe um produto nessa estrutura. Então, como eu não tenho uma variável com as informações do produto, vamos dar um if product. Então, vou acessar a minha product find através do meu product ID. E se não encontrar, então vou botar uma negação na frente dessa linha. Apenas para não jogar isso aqui numa variável, eu vou dar um return de um response em formato JSON, onde meu primeiro parâmetro vai ser um array contendo uma message escrito produto não encontrado, e o segundo parâmetro vai ser o status code 404, tal qual fizemos nas outras. Para finalizar a index, nós só precisamos adicionar aqui em cima use do meu product rating para poder acessar a model do product rating. O index está finalizado. Para tal, vamos seguir para as outras funções. Só antes de tudo, vamos aproveitar esse método de verificação se o produto existe no store. Então já vou incluir aqui em cima. No show, no update e no destroy. Então já tenho esse método pronto em todas. Feito isso, vamos lá. No nosso store, nós vamos instanciar o nosso product rating. New product rating. Vamos atribuir o product ID como request input product underline ID. Vamos atribuir o grade como que vem do meu request input grade. E vamos atribuir o comment como que vem do meu request input comment. Damos o save e depois retornamos a avaliação incluída com sucesso e retornamos o ID desse cara com o status 201. Maravilha! O store está pronto. Vamos para o show. Então o show já verifica se o produto existe. Se existe, ele vai procurar pelo rating específico, passando o ID. Se ele não encontrar o rating, vamos também dar um 404, dizendo que a avaliação não encontrada. Se não, vamos retornar esse cara com o status 200. Lá no nosso update, nós também já temos a verificação se existe o produto. Vamos obter o nosso product rating através do método find, procurando pelo ID. Se ele não encontrar meu product rating, vamos dar o erro 404, dizendo que a avaliação não encontrada. Se não, prosseguimos, definindo o nosso product underline ID igual a request input product underline ID, product rating grade igual a request input grade e product rating comment igual a request input comment. Damos o save e retornamos com a mensagem de avaliação alterada com sucesso. Só verificar aqui no nosso
store. Eu acho que a gente se atualizou. Perfeito. Maravilha. Com isso, o nosso update está pronto. Só ficou um erro aqui de digitação. Maravilha. Para finalizar o nosso Product Rate, vamos para o Destroy. Já verificamos se o produto existe. Vamos obter o nosso Product Rating através do Find. Se ele não encontrar o Product Rating, vamos dar o erro de avaliação não encontrada, 404. Vamos dar o Delete e vamos retornar com a mensagem de avaliação excluída com sucesso. Maravilha. Temos toda a implementação dos dois controllers pronta. Agora nós vamos partir para a criação da validação. Vamos começar com o store do nosso produto. As regras que vamos aplicar no store do nosso produto são que o nome vai ser obrigatório, a descrição vai ser obrigatória e o preço vai ser obrigatório e vai ter que ser numérico. Então, eu vou criar um array de regras, tal qual fazíamos lá no Laravel, um rules. Ele vai ser igual a um array. Nesse array vamos passar como primeira chave o nome, que é o campo, e a regra vai ser required. Vou replicar essa linha 2 vezes. Na segunda vamos ter um description, também required. E por fim vamos ter um price required. E eu vou colocar o pipe, para dizer que ele tem que ser numérico. Então, numeric. Vai verificar se é um número válido. Tanto faz se é inteiro, se é decimal. Tem que ser numérico. Nas messages, vamos criar um array. Primeira mensagem vai ser name.required. E vamos passar aqui no name required a propriedade. Propriedade no name, pois estamos na estrutura da API, deve ser informada. Vou replicar essa linha 3 vezes. Para description required, onde a propriedade description deve ser informada. Price required, onde a propriedade price deve ser informada. E por fim, price numeric, onde a propriedade price deve conter um valor numérico. Maravilha. Para fazer a validação, nós temos um método chamado thisValidate. Diferente do validator que nós utilizávamos no Laravel. Aqui eu passo os mesmos parâmetros. O request. No caso, eu não preciso passar o all, ele já pega automaticamente. O rules. O array de regras, no caso. E o messages, que é o array das mensagens. Apenas isso. Se ele não passar na validação, o próprio validate vai se encarregar de retornar um bad request, ou seja, um código 400, com o array contendo os erros de validação. Senão, ele vai seguir o fluxo normal e vai salvar. Utilizando as mesmas regras de validação, eu vou copiar esse trecho de código e colar aqui dentro do nosso update. E está pronto. Vou para o meu Product Rating, vou copiar essas regras para tomar como base também e vou colá-las logo após a verificação de se o produto existe. No Product Rating, as regras vão ser um pouco diferentes. Eu vou ter um Product underline ID, que tem que ser required, e ele tem que existir, então exists na tabela Product, campo ID. Agora exists faz mais sentido ainda. Utilizando views, normalmente a gente já renderiza essas opções dentro de um select, e o usuário sempre vai passar uma opção válida. Na API não, na API nós não temos controle, então nós fazemos essa verificação e fica muito mais coerente. Seguindo aqui, vamos colocar uma outra regra de validação que vai ser o grade. O grade ele tem que ser required e ele tem que ser integer. Então vamos aceitar apenas números inteiros para a nota do produto. Vou remover essa outra regra. E agora vamos criar as messages. Product ID required, a propriedade Product ID deve ser informada. Product ID exists, a propriedade
Product ID deve conter um produto válido. Grade required, a propriedade grade deve ser informada. E grade integer, a propriedade grade deve conter um valor inteiro. Dou desvalidate e se der erro ele vai já cair fora, senão ele vai continuar na execução. Vou copiar essas regras específicas do Product Creation e vou colar aqui no update, depois da verificação do produto também. E com isso finalizamos a construção da API utilizando o Lumen. Agora apenas nos resta testar essa aplicação. Então vamos lá. Vamos utilizar o nosso Postman então. Vamos começar testando a rota de listagem de produtos. Vou listar os produtos. Dei um send para mandar e percebo que não veio nada, porque eu não tenho nenhum produto cadastrado atualmente na minha ferramenta. Então vamos inserir no produto. Então eu tenho a rota aqui pronta. Post para produtos. No body eu tenho o JSON com um name, uma description e um price. Para fazer esse body, basicamente eu seleciono a opção raw aqui no body, na aba body. E depois eu abrir esse select e eu seleciono a opção JSON, que eu quero mandar uma requisição em formato de JSON. Vou enviar essa inserção. E a mensagem produto incluído com sucesso, ID 1. Se eu listar novamente os produtos, ele vai listar um array com todos os produtos, que no meu caso é apenas o meu ID 1. Eu vou inserir um outro, pode ser com a mesma descrição, sim, depois a gente vai fazer a alteração. Percebam que ele inseriu com o ID 2. Se eu listar todos, ele vai retornar os dois produtos aqui embaixo. Eu consigo também obter um produto, então eu tenho a rota barra produtos barra ID. No caso aqui eu vou obter do produto 1, operação get. Vou dar um send, ele retornou apenas o meu produto 1. Eu consigo também fazer um update desse produto através do método put, então eu seleciono aqui do lado o put, passa a rota, produtos 1, o path inicial, coloco a host, barra a pasta do projeto, barra o public, e depois eu coloco os paths das rotas. Aqui no body eu estou alterando, então também estou alterando os dados do produto 1, vou dar um send, produto alterado com sucesso. Se eu listar o produto 1 novamente, ele vai atualizar as informações com aquilo que foi passado. Feito isso, eu vou dar um delete do meu produto 1. Método delete, deu send, produto excluído com sucesso. Se eu listar todos os produtos, só vai ter o meu produto com o ID 2. Maravilha. Vou fechar essas rotas dos produtos e vamos acessar as rotas das avaliações. Então eu vou querer listar as avaliações do produto 2, que é o que existe agora na base. Dei o send, não tem nada, porque eu não inseri nenhuma avaliação ainda. Vou inserir uma avaliação no produto 2. Aqui no body eu vou passar o product ID como 2. Vamos passar uma nota 10 mesmo e o sem comentário. Dei o save, o send, avaliação incluída com sucesso, ID 1. Vou inserir de novo uma duplicada. Percebam que já deu o ID 2. Se eu listar todas, vai listar as duas avaliações que eu inseri, de forma duplicada. Percebam que o ID 1 e o ID 2 muda até os timestamps aqui embaixo, mas elas estão com os dados iguais. Então eu vou obter uma específica também. Vou obter uma avaliação do produto 2 com o ID 1. Vou dar o send. Percebam que ela obteve uma específica. Vou dar o put desse cara, então vou dar uma atualização, passando sempre o PF aqui certinho, com o método puff. Put, no body eu passo as informações. Aqui no caso eu vou atualizar a nota. E vou atualizar o comentário. Então vou dar um send. E deu um produto não encontrado. É que estou passando aqui em cima, produtos 1. Então vamos para produto 2. Percebam que aquela nossa mensagem de validação de verificação do produto já está dando certo. Então vou dar o send aqui. Avaliação alterada com sucesso. Se eu obter ela novamente, foi atualizada com sucesso. Posso também dar um delete desse cara específico. Então vou excluir essa avaliação 1 do produto 2. Dei o send. Avaliação excluída com sucesso. Se eu listar todas as avaliações do produto 2, percebem que vai ter só uma delas inserida aqui dentro.
Então está tudo funcionando perfeitamente. Para finalizar nos nossos testes, só vamos testar a validação. Então vamos pegar aqui na própria avaliação, pode ser aqui no post. Eu vou passar um grade, uma nota textual. Dei o send. Percebam que voltou o erro. Ó, a propriedade grade deve conter um valor inteiro. Então, vou voltar aqui e vou passar um product ID que não existe. Dei o send. A propriedade product ID deve conter um produto válido. Então, ele está validando perfeitamente. Só para testar lá nos produtos também, lá no inserir produto, vamos passar aqui no price, por exemplo, um texto. Ó, a propriedade price deve conter um valor numérico. Vamos passar, por exemplo, aqui no... Vamos omitir o campo name. Vamos tirar fora. Do send, a propriedade name deve ser informada. Então, está validando perfeitamente a nossa aplicação. Pessoal, então, nossa API Lumen está construída. Espero que tenham gostado. Temos uma aplicação pronta utilizando o MicroFramework. Agora, a ideia seria praticamente construir um front-end para integrar com essa API. Seja ela em mobile, seja ela em estrutura web, seja ela comunicando com outro sistema. Era isso então, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.